ano. Espero que estejam todos bem. Eu estou aqui hoje para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje a gente vai falar do texto dissertativo argumentativo. Então, o que é dissertar e o que é argumentar? Um texto dissertativo, ele vai ter a apresentação, a exposição de uma ideia. Mas como esse nosso texto é dissertativo argumentativo, além de apresentar a ideia, eu preciso defender uma opinião, defender um ponto de vista, com a intenção de convencer o meu leitor a respeito daquele tema sobre o qual eu estou falando. A estrutura de um texto dissertativo argumentativo vai seguir a seguinte regra: um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. No parágrafo de introdução, como o próprio nome diz, o papel dele é levar para dentro, é conduzir o leitor para dentro do texto. Eu sei que é difícil fazer um parágrafo de introdução, porque muitas vezes a gente está sem ideia nenhuma na cabeça e a gente olha aquela folha em branco e fica com um pouco de medo. Mas vamos lembrar que é importante, antes de sentar para escrever o texto, fazer um planejamento. Aí a gente já começa a introdução com algumas ideias a serem abordadas e isso vai ser muito mais claro. Então, para fazer a introdução, a gente vai seguir essas duas funções. Um parágrafo de introdução precisa contextualizar o tema e apresentar a tese. Essa contextualização nada mais é do que falar sobre o tema. Vocês precisam imaginar que o leitor de vocês, não sendo o professor, é alguém que não sabe qual foi a frase, tema que o professor deu para vocês escreverem. Então, nesse início de texto, vocês precisam deixar claro. Para fazer isso, vocês podem seguir mentalmente as seguintes perguntas: qual é a relevância desse tema? Por que é importante falar sobre ele? E aí vocês já vão deixando claro qual é esse tema sobre o qual vocês estão escrevendo. Em seguida vem a parte mais importante do texto, que é a apresentação da tese. Numa tese, eu preciso apresentar o meu ponto de vista. É nele que eu vou defender, por exemplo, se eu estiver diante de um tema que tenha 2 caminhos, sim ou não, concordo ou não concordo, é aqui que eu já vou deixar a minha opinião muito bem expressa. De preferência, vocês vão colocar a contextualização e a tese em períodos diferentes. Significam que elas vão estar separadas por ponto final, para que a tese fique ainda mais destacada e para que o leitor consiga identificar facilmente esse ponto de vista de vocês. Isso é só uma dica, não é um padrão, tá bom? Agora, falando do parágrafo de desenvolvimento, é um parágrafo muito importante, porque ele corresponde à maior parte do texto. Lembrando que vocês vão fazer pelo menos 2 parágrafos. Então, mais de 50% ou 50% do texto está aqui. Como a própria função do parágrafo indica, é hora de demonstrar a opinião de vocês e justificar. Então é aqui que a gente realmente vai seguir esse modelo. Então eu posso falar novamente a minha opinião, lembrando que eu vou desmembrar essa opinião que veio na tese em pelo menos outras 2 opiniões, né? Então essa opinião que eu falar, eu vou precisar justificar. Como aqui o quadro é um pouco pequeno, eu não coloquei para vocês as maneiras possíveis de justificar, mas tudo isso está lá no nosso mapa mental. Então depois que eu apresento o meu ponto de vista, como eu vou justificar? Apresentando causas, consequências, dados estatísticos, exemplos, fatos históricos, enfim, existe uma possibilidade aí, eu posso inclusive fazer uma citação, né, caso eu pesquise sobre o tema. Então vocês têm algumas possibilidades para fazerem essa justificativa. No parágrafo de conclusão, é um outro momento em que normalmente vocês ficam um pouco, duvidosos. O que eu faço? Eu vou retomar, eu vou escrever tudo que eu disse antes? Bom, vocês não vão repetir o que já disseram antes, mas vocês podem retomar essa opinião com outras palavras, né? Vocês podem retomar com a intenção de enfatizar, de deixar aquela opinião muito mais clara e muito mais explícita para o leitor de vocês. Mas uma outra possibilidade, que é muito mais usada, é fazer a proposta de solução. Já que a gente fala sempre, quando a gente fala em texto dissertativo argumentativo, a gente não pode esquecer que é o modelo de texto cobrado no Enem. Então, futuramente, vocês vão estar produzindo textos para o Enem.
fazer uma proposta de solução significa que você vai refletir sobre o problema que foi apresentado para você e em seguida você vai propor o que a mídia pode fazer, o que o governo pode fazer, quais são as medidas que a população pode tomar. Com isso, gente, a gente foge daquele padrão de para solucionar um problema é preciso que cada um faça a sua parte. Então, essas frases prontas, essas frases mais clichês, a gente tem que deixar de fora da nossa redação. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, seguindo esse padrão. A gente para de falar agora de um texto com um determinado número de linhas. Tem que ter 10, tem que ter 15. Gente, eu preciso ter no mínimo 4 parágrafos. Uma base para construir um parágrafo seguindo esses padrões aqui é que o parágrafo vai ter em média 5 linhas. Em média, você pode escrever um pouco mais ou um pouco menos, vai depender também do tamanho da letra. Então a gente não precisa mais ficar naquele marcar, né, a 10ª linha e ficar, bom, eu tenho que passar daqui. Não, a gente precisa atender a quantidade de parágrafos necessárias. Bom, agora a gente vai falar das características. Quando a gente vê na televisão, numa reportagem, que um texto tirou nota 1000 na redação do Enem, quais são as características desse texto? Que padrão esse texto vai seguir para que ele possa, né, tá assim tão perfeito? Bom, a primeira característica é o emprego de uma linguagem impessoal. O que é a linguagem impessoal? É eu retirar do meu texto marcas linguísticas como verbos e pronomes da primeira pessoa. Então eu evito usar eu, acho, na minha opinião. Essas expressões vão marcar a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural até é aceita, mas por enquanto é melhor a gente evitar. E aí a gente vai usar somente a terceira pessoa. Sabe-se que, é notório que, é preciso falar sobre, e aí a gente vai manter esse padrão da linguagem impessoal. Lembrando que linguagem impessoal é diferente de linguagem imparcial. Vocês precisam tomar um ponto de vista, não pode ficar em cima do muro, tá? Vocês podem tomar um ponto de vista, mas para isso não precisa da expressão eu acho que, eu penso que, eu não preciso dessa marca de primeira pessoa para saber que você está dando a sua opinião. Bom, um bom texto dissertativo argumentativo, ele vai seguir as normas gramaticais. Então, cuidado com a pontuação, com a concordância, com a acentuação. Isso é muito importante, mas não é o mais importante do texto, né? Então, numa redação, isso vai valer cerca de 200 pontos numa redação do Enem. Então, escrever bem não é somente escrever de acordo com as regras gramaticais, mas isso é importante para garantir o entendimento do seu leitor, para garantir que esse texto vai ser bem interpretado de acordo com as suas intenções. Coesão e coerência. A coesão diz respeito à não repetição de palavras e ao emprego adequado dos conectivos. Quanto à repetição de palavras, é importante que vocês tenham em mente, principalmente, né, a tentativa de não repetir a palavra que é a chave do tema. Então, se o tema é o valor do esporte para a sociedade, a tendência é que a todo momento eu fale o esporte, porque o esporte, mais o esporte. Então, eu posso buscar sinônimos, eu posso usar pronomes para evitar a repetição dessa palavra. A coerência, gente, ela é responsável até para a gente classificar um texto como texto. Então, eu preciso de um texto claro, de um texto que não traga contradição de ideias. Isso é super importante, tá? Então, por isso, o planejamento vai evitar que a gente comece o texto com uma opinião e, ao longo do texto, a gente passe a pensar de uma maneira diferente. O senso crítico é fundamental, já que a gente está falando de um texto dissertativo argumentativo, né? Então, eu preciso que vocês tenham criticidade, que vocês tomem um posicionamento de acordo com aquele tema que eu coloquei. E como eu disse antes, não fiquem, né, em cima do muro. Tem que tomar partido de uma posição, seja contra, seja a favor, de acordo com o tema que for dado para vocês. E por último, a criatividade. A criatividade é importante, né, porque vocês vão imaginar que um professor vai corrigir 100, 200 redações de todas as turmas de acordo com aquele tema. Então é importante que o texto de vocês chame a atenção de alguma maneira. Então, com um título mais criativo, com um desfecho lá na conclusão, que continue prendendo a atenção do leitor de vocês, tá?
Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro, tá? Eu espero que vocês não tenham dúvidas, mas caso tenha, eu e a Carla estaremos sempre disponíveis ou na live ou na nossa sala virtual para tirar essas dúvidas de vocês. O mapa mental que segue aqui anexo na sala virtual, vocês podem tentar reproduzir no caderno de vocês ou em uma folha em branco para que essas características fiquem ainda mais fixadas na cabeça de vocês, tá bom? Eu espero que tenha sido uma boa aula. Qualquer dúvida, estamos aí. Tchau, tchau e até a próxima!